Salmo 63, vamos fazer a leitura do verso 6. Salmo 63, o verso 6. Diz assim o salmista Davi: no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Oremos. Senhor, nós estamos com um coração grato porque nos permitiu o nosso bom Deus estarmos aqui. Rogamos que o Espírito nos conceda a graça de compreender a verdade do Evangelho e aplicá-la à nossa vida cristã. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. O verso 6, o salmista declara que medita em Deus. O puritano que nós vamos tratar hoje, ele tem um escrito específico sobre a meditação. A meditação, ela foi esquecida aqui no Ocidente, mas ainda é muito praticada no Oriente. Claro que no Oriente ela adquiriu uma mescla com a religião mística, hinduísmo, budismo e outras, que envolve a prática dos mantras e outras no estilo Nova Era, que chegaram até o Ocidente. Mas a Bíblia está repleta de instrução para meditar. E o que significa meditação? Meditação, no contexto das Escrituras, significa ter um tempo de concentração nos atributos de Deus, na palavra de Deus, para que os meios de graça, pregação da palavra, da leitura da mesma, a oração, os sacramentos do batismo e a Santa Ceia, tenham eficácia em nossa vida. Então, antes de irmos ao nosso puritano, vamos fazer uma recapitulação do que vimos até agora. Nos lembrarmos que o período dos puritanos está dividido em 3 eras. A primeira era é o surgimento na Inglaterra. Com a Reforma Protestante do século XVI, começando em Lutero e depois em João Calvino, ela vai alcançar a Inglaterra, que é a Grã-Bretanha, que é um conjunto de ilhas. A maior parte Inglaterra e a outra maior parte é Escócia. E a menor parte é a Irlanda, que nem sempre é citada porque a Irlanda ainda era muito dependente. Na Inglaterra, o rei decide iniciar uma nova igreja, que é chamada então Igreja Anglicana, que deixa o catolicismo se diferenciando em poucos aspectos. Quais sejam? Primeiro, a não existência de um papa. Quem assume a figura do papa é o próprio rei. O rei é a cabeça e o líder da igreja, dirigindo ela de forma administrativa. Então ele decide quem vai ser bispo, quem vai ser arcebispo, em qual catedral, qual região, ele tira e retira. Ele dá à igreja diretrizes como ela deve se portar. E uma das diretrizes que ele exige da nova igreja é que ela aceite e permita o divórcio dos seus membros, o que no catolicismo romano não era e ainda não é, está sendo revisto, permitido. Em nenhum nível o divórcio é aceitável, porque no catolicismo romano o casamento é um sacramento. Por ser um sacramento, só a igreja que tem autorização de aplicá-lo, e ele não pode então ser revogado. E o rei então consegue, nessa nova religião, a liberdade para se casar novamente. Não só uma vez, mas ele fez isso de novo. O anglicanismo então se transformou numa religião morta, fria, sem perspectiva nenhuma no que diz respeito a crescimento espiritual ou a transformação da vida dos seus membros. Surge no meio da igreja então um grupo de homens influenciados por Lutero e Calvino, Bullinger, Farel, Zwingli, e os seus escritos chegam na Inglaterra e começam a transformar a vida desses homens, que buscam uma religião mais pura, daí serem chamados então de puritanos. A início eles foram denominados de separatistas ou não conformistas. Eles não se conformavam à igreja ou estavam se separando da igreja. Os não conformistas ou os separatistas
defendiam a não utilização das roupas sacerdotais, a estola, sobrepeles e todos aqueles parâmetros que eram exigidos dos sacerdotes para conduzir o ato litúrgico. Eles deviam se vestir de forma simples, corriqueira e comum. Outra coisa que eles passaram a defender é que não era necessário ajoelhar-se diante da ceia no recebimento da mesma. Na doutrina anglicana, quando o membro vem à mesa da ceia, receber da mão do sacerdote os elementos, ele deve se ajoelhar, adorando os elementos. Então ele disse, não, nós não vamos nos prostrar diante dos elementos, eles são pão e vinho, e eles adquirem a visão reformada de que é pela fé que a graça é concedida, e não nos elementos. E outras situações geraram então essa separação. Ora a igreja aceitou a presença deles, ora perseguiu ferozmente. Mais perseguiu do que aceitou. O período em que houve um acordo foram 2 e foram bem curtos. E todos os 2 findaram e a igreja voltou a perseguir e a não permitir a presença dos puritanos. Os puritanos vão se dividir em 2 grupos. Na Inglaterra, os congregacionais e os presbiterianos. E daí eles vão então à Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E aí surgem os puritanos, ingleses e escoceses, os puritanos na Nova Inglaterra, e o último grupo são os puritanos holandeses, que é um pequeno grupo. Então nós temos visto, ora os puritanos ingleses, ora os puritanos escoceses e ora os puritanos holandeses. Nesse meio, ou os puritanos ingleses, escoceses ou holandeses vão à Nova Inglaterra, e aí nós os analisamos no contexto da Nova Inglaterra, que mais tarde vem a ser as colônias e depois os Estados Unidos da América. Pensando em termos dos puritanos, hoje nós vamos então ver a biografia de um deles. Isso está nos preparando para entrarmos depois na doutrina e gastarmos tempo conhecendo a doutrina destes puritanos. Seguindo o livro do Dr. Joel Bick, Paixão pela Pureza, nós vamos ver hoje o puritano Nathanael Renew. O Renew, ele não tem nenhum escrito em língua portuguesa. Dos puritanos que nós temos estudado, poucos têm publicações que foram traduzidas para a língua portuguesa. E o Nathanael Renew, ele não tem nada publicado na nossa língua, mas o site que outrora eu já passei, está publicado no meu blog, e depois eu vou publicar lá no site da igreja. Você encontra os escritos dos puritanos, todos os escritos, porém em língua inglesa. Há alguns dos escritos que estão lá nesse site que são uma cópia, uma fotografia do livro, porque não tem nada transcrito. O Museu Britânico às vezes cede alguma cópia e permite que seja feita as fotografias, mas não há transcrição do material. Então às vezes é bem difícil de ler, tá? Alguns estão escritos à mão e um inglês bem arcaico, o que dificulta. Mas a maioria você tem lá, tem em PDF para baixar e poder ler. Dentre eles, os escritos do Nathanael Renew estão à disposição. Nasceu em 1602 e morreu em 1677. Foi admitido no Emmanuel College, que é uma das escolas de Cambridge, em 1617. A Universidade de Cambridge, como Oxford, que são de origem protestante, tem vários núcleos, e esses núcleos então são divididos em colleges. O Emmanuel College era o mais famoso na época. Depois o Christian College vai se tornar o mais famoso, é onde William Perkins vai desenvolver o seu doutorado e depois vai se tornar o deão do Christian College. Mas na época que era o Emmanuel College, em 1617. Lá ele vai se graduar bacharel em artes, 1621, e depois como mestre em artes em 1624. A divisão, e quando a gente lê aqui bacharel e mestre em artes, não são as artes cênicas, não está ligado à estética, como hoje acontece quando nós falamos do curso de artes. Nossa cultura é o curso voltado para a estética, as artes, a cultura. O curso de artes aqui era a área que hoje nós denominamos de humanas, que envolvia também o direito e a medicina. E junto estava a teologia, que à época
foi denominada então a mãe de todas as ciências e ganhou notoriedade nas universidades. 3 anos depois, em Peterborough, ele é ordenado e se torna ministro da St. Andrews, uma importante igreja em Londres, por volta de 1644, e vai desempenhar ali o seu pastorado. A igreja anglicana é um sistema hierárquico e político muito complicado. Vamos entender, o rei é a cabeça máxima, é como se fosse o papa. Os clérigos que na alta corte mantêm um relacionamento político com ele nomeia arcebispos e bispos. Então abaixo dele vinham os arcebispos, abaixo vinham os bispos, e depois lá embaixo vinham os párocos, ou os pastores locais que trabalhavam localmente nas igrejas. Em Londres, em Essex, em algumas das maiores cidades haviam catedrais. E ali eles designavam um bispo para tomar conta daquela catedral. As cidades menores não tinham igreja para as localidades, mas elas ficavam sob a tutela dos nobres. Então os nobres possuíam uma região vasta de terra. Dentro dessa região os nobres permitiam que pessoas criassem vilas e vivessem ali, cuidando da terra, produzindo. Todo o produto era entregue ao nobre, que negociava aquele produto, ou trocando, vendendo, ou fazendo uso dentro da própria terra. Então, nos castelos era comum ter um exército armado, pago pelo próprio nobre, que pertencia a ele, não à Inglaterra, mas era um exército pessoal do nobre. O nobre, para cuidar desse exército, e um número grande, haviam castelos com 400, 600 quartos, só quartos, então tinham salas. Então eles tinham muitos empregados para cuidar de todos os empregados do exército particular e desses camponeses que viviam dentro da terra do nobre. Era comum contratar um capelão, que era o pastor daquela região. Esse pastor geralmente estava ligado a uma catedral maior, onde tinha um bispo, e o bispo sob o cuidado de um arcebispo que se dirigia diretamente ao rei. Todos esses cargos envolviam questões políticas. Ou ele adquiria financeiramente, ou ele fazia conchavos políticos, ou ele tinha algum padrinho ou madrinha. Então é como você ouvia assim, que a duquesa tal gostou muito da pregação do puritano tal e o contrata. Então ela o mantém ali por aquele período, pagando os custos dele, permitindo que ele trabalhe ali sob o domínio dela, porque ela está mantendo. Às vezes ele conquistava isso porque ele pregava, ou instruía sobre determinado assunto, e ela se afeiçoava àquele pastor, então o mantinha. Mas na maioria das vezes era político mesmo. Vinha uma ordem de cima dizendo, ele vai ser, e as pessoas tinham que acatar. Às vezes a ordem vinha do rei, ou vinha do arcebispo, e aí eles acatavam. Ele consegue um cargo muito bom, nós não conhecemos o motivo pelo qual ele vai para a Catedral de St. Andrews, em Londres, uma das principais, e lá ele começa a desenvolver o seu trabalho como pastor anglicano. O pastor anglicano, como nós vimos, ele lia uma homilia que lhe era entregue, seguindo sempre o calendário litúrgico. Então, você podia chegar lá e falar assim, hoje ele vai falar sobre Natal. Faltam 5 domingos para o Natal, ele vai falar sobre Natal. E era bater e valer, falar sobre Natal. E aí você estava ouvindo o que ele estava falando, e falava assim, eu vou para casa, no caminho eu paro em outra igreja. Quando você entrava naquela igreja, o outro estava falando aonde o outro tinha parado. Todo mundo falava igual, a mesma coisa, não tinha mudança. Porque eles liam a mesma homilia. As orações eram do livro comum de orações. Então era a mesma oração que estava fazendo aqui, quando você ia para outra igreja, ele estava terminando a mesma oração. Não tinha nada extemporâneo, era tudo bem ensaiado. E o povo então ficou cansado disso. E quando surgiram os pregadores puritanos, que falavam da necessidade, das lutas, das angústias das pessoas, aplicando a verdade bíblica, isso transformou. Então é comum você ler que as pessoas andavam 20, 30 milhas para ouvir um pregador. Viajavam a cavalo para ouvir um pregador, porque na localidade delas, às vezes, ele era um pastor anglicano sem vida, e elas estavam buscando um pastor que lhes transmitisse a verdade do Evangelho. Nesse mesmo ano, ano de 1648, Renew foi
punido por não subscrever aos desejos da igreja anglicana. A igreja exigia subscrição. Ele tem que seguir tudo que nós estamos ordenando. Mas nesse ano ele atendeu aos termos da Solene Liga e Aliança. O que foi a Solene Liga e Aliança? Os escoceses se revoltaram e até hoje permanece a luta. Escócia versus Inglaterra. Ainda são muito ligados, eles querem independência. E surgiu um movimento presbiteriano dentro da Escócia, conseguiram um exército muito forte. Esse exército motivado por John Knox, o pastor que trazia, e de novo eu estou falando sobre John Knox e não consegui trazer, eu já deixei para vocês aqui uma outra vez e esqueci. John Knox tinha uma espada, essa espada ela tem 1,80, ela tem o tamanho de 1,80, a espada. Poucos homens na história da Escócia conseguiam manusear, ela tem um nome específico e ele era um deles. Ele era guarda-costas de um pastor puritano, porque os anglicanos começaram a perseguir, matar os puritanos ou colocá-los na prisão. Então ele se tornou um guarda-costas. Ele tinha uma espadinha dessa. Vocês veem o tamanho dele. E ele então começou a propagar a ideia de lutar contra os ingleses. E os ingleses então foram vencidos pelos escoceses nesse período, com um exército contratado, ganharam a guerra, fizeram um acordo. Nesse acordo surgiu a chamada Solene Liga e Aliança. Eles tinham uma bandeira, na bandeira estava escrito: pelo Cordeiro venceremos. Então eles defendiam a teologia da aliança, o sistema presbiteriano de governo, e isso se tornou então algo que muitos ingleses aderiram como pastores anglicanos. E por causa disso ele foi punido. E 2 anos mais tarde, os examinadores relataram que ele era um ministro capaz e piedoso. Porém, ele foi expulso na cidade de Belfast, em 1662, por não conformidade. E ele então se retirou e foi para a cidade de Billericay, aonde se estabeleceu, tornando-se então agora um pastor presbiteriano. E em 1672 foi licenciado para pregar na casa do mestre chamado Sir Fitch. Nós não temos informação de quem era o Sir Fitch, mas parece que ele era um nobre muito rico. Ele licencia, o que eles faziam? Eles davam uma licença para que ele pregasse dentro do condado, que era o domínio daquele nobre. Então ele deixa de ser pastor anglicano, se torna presbiteriano, e ele passa então a pregar ali e a conduzir um pequeno grupo. Nós temos que pensar o quão era difícil para os puritanos esse processo. Primeiro, eles mantiveram o mesmo desejo dos reformadores: não abandonar a igreja, nem criar uma nova igreja, mas reformar a igreja. Por isso que eles diziam: por uma igreja mais pura, com o evangelho puro, um culto puro e vidas puras. Então eles são chamados de puritanos. Daí mais tarde se tornou jocoso, né? Você fala que não vai fazer determinada coisa, você é puritano demais. Vocês já ouviram essa expressão? Você chega e fala assim: rapaz, dormi com 5 essa noite. Aí você fala: eu sou virgem. Você é muito puritano. Então se tornou jocoso a ideia de uma pessoa que se veste preto, que não faz nada, né? E aí eles se esquecem que os puritanos bebiam cerveja, bebiam vinho, namoravam, tiveram muitos filhos. Nós já vimos aqui sobre a questão do romance, do amor, do casamento. Os puritanos tinham uma vida alegre, cantavam. Nós temos um relato de muitos puritanos participando em vários jogos. Nós vimos puritanos que participavam de caçadas, puritanos que participavam de esportes. Então os puritanos não eram sisudos. Eles eram pessoas que levavam uma vida comum, mas claro que com pureza e santidade. Ele então assume essa tarefa. Ele morreu em 1677 e foi sepultado na cidade de Billericay. Edmund Calamy, um outro puritano, escreveu sobre ele o seguinte: Renew foi um teólogo criterioso, um bom historiador, e sua conversação era agradável. Ele era geralmente estimado e muito valorizado. Então, o relato posterior sobre ele é de que ele era essa pessoa
tinha uma conversa agradável, historiador por natureza, teólogo criterioso e que era estimado e valorizado por muitos. O seu principal livro é A Solidão Melhorada por Meio da Meditação Divina. Ele vai se apegar a essa ideia da solidão e ele escreve então 350 páginas. É o maior escrito puritano sobre o tema da solidão e da meditação. Os puritanos eram muito solitários. Entenda que o pastorado já é solitário. O pastorado já naturalmente faz com que os ministros sejam solitários. Por exemplo, o voto de não trazer o que alguém confessa, traz ao ministro, faz com que ele seja solitário. Eu não posso, o Agel chega em casa, Kelly, hoje eu tive que dar 0 para um menino lá. Aí ela, conta para mim, não é assim? O Fernando chega e fala assim, olha, Sabrina, hoje os frangos dão um trabalho lá na granja, lá. Fugir, deixar o portão aberto, ele tem que correr atrás e tal. Ele conversa. Eu chego em casa e hoje não aconteceu nada. Mas eu vi que tinha gente. Não aconteceu nada. O que é que o fulano veio fazer aí? Eu falei, você estava olhando, é? É vergonha, meu pai, de ficar olhando pela brecha. Eu não tenho que saber nada, não tenho que perguntar o que aconteceu lá, não pode interferir. Isso faz com que o pastor... Então o pastor sabe o pecado da igreja. O pastor conhece a vida dos crentes, sabe como eles estão se portando. Você já imagina se eu sair por aqui contando? Gente, vocês estão sabendo o que foi que a Jane fez? Então fecha o ouvido que eu vou contar, Jane. Posso fazer isso, né? Chegar no púlpito e contar. Gente, vocês estão sabendo, semana passada um Moisés. Esse Moisés. Aí o que aconteceu? O Moisés fala assim, quando que eu volto nessa igreja? O pastor está contando tudo sobre mim? Então eles já eram retirados. Com a perseguição ficou maior ainda, porque a maior parte dos ministros eram anglicanos. E os que se retiraram ficaram mal vistos, perderam o emprego, o sustento. Como a igreja era hierarquizada, então fecha-se as portas. A política era muito forte. Eles passaram fome, necessidade, angústias. E ele toma então o tema da solidão e escreve 350 páginas sobre como a meditação divina ajuda na solidão. E ele então se baseia na premissa de que o tempo passado a sós é proveitoso para meditação. Meditação. Vocês já perceberam que a gente não gosta de ficar sozinho? Nem em silêncio? É a nossa cultura. Fomos moldados para não ficar quietos. Vocês ficam angustiados quando eu dou uma pausa muito comprida. Vocês olham para o lado. Ficam querendo saber o que está acontecendo. O que ele parou de falar? O que ele está quieto? Silêncio então incomoda, né, a gente? Por que está tão parado, né? Por que está tão quieto? Eu tenho um colega de seminário, ele dormia ouvindo música clássica. Colocava lá a musiquinha clássica lá, ia dormir. Aí casou. Primeiro dia, chegou no quarto, deitou, ligou o rádiozinho lá na rádio, lá 92.9, música clássica. Aí a esposa, que é isso? Uma musiquinha para dormir. Essa música chata? Essa música ruim? Não, mas eu só... Não, pode tirar. Ele ficou um tempão sem dormir. E a mulher não deixava pôr a música lá. Ele queria deitar ouvindo a musiquinha e não conseguia dormir sem. Então às vezes a gente tem esse negócio, né? Tá no carro, eu já vi gente, senta no carro com ele, tá conversando com você e liga o rádio. Por que ele ligou o rádio e está conversando comigo, né? Você vai fazer uma visita pastoral, a pessoa com a televisãozona ligada lá. Aí eu não sei se eu ouço o William Bonner, se eu falo com ele, ou se eu olho para a Fátima Bernardes, está olhando para o William Bonner, conversando com ele, chamando o cara. Eu fico desesperado. Não conseguem parar. E ele então já começa com essa ideia. Quando você estiver a sós, é muito difícil, mas saiba que você precisa ter tempo a sós, ficar sozinho. E aí esse é o momento e a hora adequada para a meditação. O livro então explica completamente o que é meditação, por que meditar é um dever do crente e como meditar para proveito e prazer espiritual. Essa expressão ele usa muito no livro, prazer
espiritual. É antagônico, vocês concordam comigo? Quando você pensa em prazer, o que vem à sua mente? Eu estou pensando num sorvete agora, um pote grandão de sorvete bem gelado. Nesse calor, é maravilha, vocês concordam? Come sorvete, depois toma um copão grande de Coca-Cola com gelo e limão dentro. E depois um banho bem gelado, não está tendo mais banho gelado. Você liga no frio, está sendo quente. Aí você toma aquele banho bem morno, né? Porque não está tendo água gelada esses dias. E aí fica lá sem camisa, só curtindo aquela barriga cheia de Coca-Cola e sorvete lá dentro, fazendo blá, blá, né? Isso é prazer, né? É. Aí chega em casa igual assistir o filme do Steven Seagal, matando todo mundo, sangue para todo lado. Isso é prazer, né? Para os homens para as mulheres ficar tudo não. Vocês querem assistir eu me esqueci, Elaine, esses dias estava vendo que vai sair um outro filme da mesma série. E aí eu falei, não, nem sei o que é, eu nunca assisto isso não. Mas prazer para a gente tem essa conotação, como disse o Fernando, carnal, da carne, dos sentidos, das vontades. Porém, a meditação não lida com nada disso. Nem com estômago, paladar, nem com ouvido, nem com toque. A meditação é algo interior. Quando ele diz prazer espiritual, é que complica mais ainda. Mas nós vamos experimentando isso com a conversão. Por exemplo, eu tinha ódio consumado pelas escrituras. Na minha adolescência, desde os 14 até os 16 anos, me davam a Bíblia, eu perdia. Sumia, deixava na igreja, às vezes proposital, às vezes não. A maioria proposital. Naquela época ainda, andar com a Bíblia você era chamado de Bíblia. E quando eu ganhei a Bíblia, não sei se proposital, mas eu acho que o diabo operou aí, bem na esquina, 2 primos e 5 amigos conversando. Num domingo de manhã, como é que eles acordam cedo no domingo? Eu fico me perguntando. Se eu tivesse que vir para a igreja, eu ia ficar dormindo. Aí estavam lá na esquina, quando eu passei, não deu outro. Na segunda, Bíblia! Onde eu passava, me chamavam de Bíblia. E você fica bravo com isso, né? Então eu fiquei bravo. Outra coisa que me causava muita raiva é que eu lia e não entendia. Nada mesmo. Aí eu ficava muito bravo. Então eu não queria saber de Bíblia. Quando eu me converti, eu cheguei e falei, pai, me dá uma Bíblia. Ele, pai, de brincadeira, rapaz. Não, eu quero. Não, eu já te dei, você perde. Não, eu quero mesmo, agora é de verdade. Aí das outras vezes é de mentira. Aí me compliquei, né? Aí ele me deu. Aí li assim, devorando. Rapidinho eu li a Bíblia toda. Então você passa a ter prazer nessas coisas. Você tem prazer na oração. Você tem prazer em vir à igreja, adorar a Deus. Aí você falta um domingo, você fica assim, está faltando alguma coisa, né? As coisas ficam bagunçadas. Porque você sente prazer. E ele diz que uma das coisas que ela vai produzir é prazer espiritual. Ela vai ajudar você a sentir mais prazer espiritual. O livro de Renew é uma típica obra puritana sobre a meditação. Diz ele que a meditação exercita tanto a mente como o coração. Ele faz uma distinção então. O que nós entendemos por mente e o que nós entendemos por coração? Oi? Racional e emocional. A mente é o intelecto. O coração é a sede das vontades. Então é o emocional. Tá? Você não declara. O Everton chegou hoje em casa e falou assim: Fernando, eu te amo com toda a minha razão. Ela, oxe, que negócio doido é esse? Ele fala assim: eu te amo com o meu coração. Aí faz um coração, né? Desenha. Você não faz isso mais não, né, Everton? Ainda faz, desenha coração, pinta, escreve assim do lado. Aí tal, entrega para ela, ela olha o coração, fala: mas se ele faz um cérebro? Ela olha, né? Negócio todo assim. Tá, parece um chiclete amassado, ela ia olhar. Então a nossa razão não diz respeito aos relacionamentos, mas a emoção diz. Mas a razão diz respeito a como lidamos com o mundo. Como é que eu lido com as coisas ao meu redor? Então a mente e o coração trabalhados na meditação, não posso separar. O pentecostalismo separou. Sai a razão, vão trabalhar só o coração. O liberalismo retirou o coração e deixou só a mente. Então a religião ficou fria,
Jesus, não, isso não foi milagre, vamos analisar, deu uma alga vermelha e o rio Nilo ficou vermelho, não era sangue e tal. É a mente sobre qualquer outra possibilidade, então não tem milagre. O pentecostalismo já tirou a mente. Tudo é milagre, né? Tudo é milagre. Oh, Jesus foi furado lá pela lança. Não, aquilo lá você tem que entender que foi um milagre. Mas milagre onde? Foi só a lança que furou, filho. Não, é milagre e tal, olha só. E aí eles querem tudo pro lado emocional. E ele então trabalha a meditação abordando esses dois aspectos. E ele diz então que quem medita aborda o assunto com o seu intelecto e também com seus afetos. A meditação é um dever diário que eleva todos os outros deveres da vida cristã. Ele traz então ao princípio de que meditar deve ser algo diário. E se você fizer diariamente o exercício de meditar, todos os outros deveres da vida cristã vão se amplificar. Lá em casa, o pessoal estava mania acordar à noite, Alice, Isaac, até a Elaine, aí sai ligando tudo quanto é luz. Eu falei, gente, calma, para que está ligando luz? Não dá para ver. Eu falei, dá, pisca 3 vezes, segura a última e abre, você vai ver tudo. É técnica para enxergar no escuro. Pisca rápido 3 vezes, segura a última forte e abre. Aí você começa a enxergar no escuro. Aí de repente estava lá, o Isaac esses dias saiu, foi no banheiro, voltou. Você ouviu um barulho? Não, Elaine, estou dormindo. Aí ela me acorda. Aí já, né? Tá acordado? Eu falei, você me chamou? Vai lá ver o que é. Aí eu fui lá, cheguei no banheiro, a tampa estava levantada. Falei, é Isaac. Tampa em pé, é Isaac. Como se eu também não deixasse. Mas aí a culpa é sempre dele. Ô, Isaac deixou a tampa em pé. Aí a Elaine vem, briga. Aí chega lá no quarto. Você foi no banheiro? Fui, pai. Não ligou a luz, não. Não, eu fiz igual o senhor falou. Pisquei o olho assim e fui. Eu falei, muito bem. Aí a Elaine, foi ele mesmo? Ele foi. Ela, pensei que era alguém que estava aí dentro. Eu falei, não, era o Isaac. Ele diz que quando você medita, os outros lados da vida cristã vão se aperfeiçoar. Então, como você faz esse exercício para o olho se acostumar, assim é a vida cristã. Quando você medita, a oração ganha amplitude. Quando você medita, a leitura das Escrituras ganha amplitude. Essa é a defesa que o Renew faz. E ele então diz que há 2 tipos de meditação: a ocasional e a deliberada. A meditação ocasional toma o que se observa com os sentidos e eleva os pensamentos a uma meditação celestial. Pode ser praticada a qualquer hora e em qualquer lugar. Um homem de mentalidade espiritual pode aprender rapidamente a espiritualizar coisas naturais, pois os seus desejos vão contra a sua mentalidade mundana, que canaliza tudo o que não é espiritual. Vamos pegar um exemplo. Quando a Alice nasceu, então muito pequenininha, novinha, primeira vez, aí peguei isso na cabeça, e a cabeça, amoleceu, foi para dentro. Aí eu, estraguei a menina. Aí ela, não, ligamos lá, o médico, não, vai voltar, calma. Aí voltou, aí fomos no pediatra, né? Vamos levar mesmo assim, vai que estragou dentro. Aí chegamos lá, ele, não, pai, moleira é assim mesmo. Se eu fosse Deus, ia nascer duro igual um capacete de moto. Aí ele, não, pai, isso ia matar todas as mães. Sabe o que nasce assim? O crânio nasce fendido, em 2 partes. Quando ela vai passar na vagina, ele aperta um para dentro do outro e a cabeça fica menor e possibilita que a criança passe. Se ele nascesse fendido, fixo, todas as crianças ficariam entupidas, entaladas ali, e as mães morreriam, e as crianças também. Deus é sábio. Então eu saí de lá meditando como Deus é sábio, como Ele faz tudo adequado, no lugar certo. Essa é a meditação ocasional. Toma algo do comum, cotidiano, e espiritualiza aplicando. Olha como Deus faz tudo perfeito, no lugar certo, adequado. Essa você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Ver como Ele tem agido e operado constantemente. A outra é a deliberada. Essa também diária e deve ser uma verdade sagrada na vida do crente. Essa meditação, ela deve provocar uma melhor leitura das Escrituras, das práticas do cristianismo, de ocasiões experienciais, providenciais e dos sermões. Que é aquele momento em que você separa exclusivamente. Você ligar para mim lá em casa,
em um horário fixo que eu tenho de meditação pessoal, a minha esposa vai atender. Eu quero falar, pode me dizer o que é? Não, é porque eu estou aqui querendo achar uma referência sobre o umbigo de Adão. Ele não pode agora, você liga depois. Não, é porque fulano morreu. Eu vou lá falar com ele, você espera um pouquinho. Amor, fulano está no telefone, ciclano morreu. Aí eu interrompo, senão você não passa dela, ela vai reter você. Porque são aqueles momentos que o telefone toca, a pessoa chama, toda hora aparece a coisa. Se você não fizer isso, eu costumo falar igual quando você está no banheiro, né? Eu não consigo imaginar a dona Neuza está lá no banheiro, a Nicole: ô mãe, abre aí para a senhora ver uma imagem aqui no Facebook, um cachorrinho tão bonitinho. A Neuza está lá fechada dentro do banheiro, fazendo a necessidade mais privada da vida dela, o número 2. Aí a Nicole quer mostrar um cachorrinho fofinho. Vou abrir a porta não, filho, você vai ficar trancado aí fora. Mas aqui você não entra. Aqui não entra, você concorda comigo? Eu chego lá e... deixa eu entrar, estou apertado. Você: não, eu estou usando, você vai esperar aí, você vai esperar. Deu empate, fica aí. Agora está escovando o dente, aí sai. Não, pode usar, você está com maior necessidade. Então eu vou escovar os dentes, dá para ficar tranquilo, né? Mas se eu estou usando, vai ficar do lado de fora trancado, não entra. Aí a mesma coisa que você tem que fazer em relação à meditação espiritual. Aquela hora que você vai orar, ler a Bíblia, se encontrar com Deus. Fecha a porta e diz assim: não entra ninguém agora. Só se for muito, muito, muito urgente. Se não, não entra. E aí essa é aquela meditação que ele diz que é proposital. E ele então encerra falando de algumas diretrizes aos crentes sobre como melhorar a sua vida de meditação. Particularmente úteis são algumas das suas diretrizes específicas para os recém-convertidos, cristãos jovens e até cristãos experientes, que não conseguem ter concentração, não conseguem se encontrar com Deus, ter tempo com Ele, e vivem dispersos sem ter esse momento de parada na presença do Senhor. Alguma pergunta, alguma colocação sobre Nathanael Rewell? Jane. O senhor mencionou aí com relação às mensagens, né? Sim. Então, isso pode-se concluir que todos os anos era a mesma coisa, tudo igualzinho, mudava nada. Mesminho, tudo. Era bem muito chato, não era chato, não era muito. Até hoje é assim. Então, iniciava o ano com o dia de Santo Rei, né? Ali até a primeira quinzena de janeiro. Depois começava a preparação para a Semana Santa, tenho seguindo. Eu só lembro que depois encerra em novembro com os 5 domingos de Advento até o Natal. Nós não temos feriados cristãos no presbiterianismo. O nosso feriado é o domingo. Todo domingo é nosso feriado. Que a Páscoa apontava para Cristo. Cristo cumpriu a Páscoa. O Natal aponta para Cristo. Cristo é o Natal. Então, tudo é Ele. Se o domingo, e a palavra latina domingo é dies dominica, traduzindo é dia de domínio dele, daí os apóstolos começaram a se reunir no primeiro dia da semana, não mais no sábado, porque foi o dia que ele venceu a morte e ressuscitou. Toda a comemoração gira em torno da ressurreição dele, que nós podemos entender como a consumação da obra dele. Não há nenhum outro feriado, portanto, mais. Todo feriado é o domingo, e o domingo é o único feriado do cristão. Então, toda vez que eu me reúno no domingo é Páscoa, toda vez que eu me reúno no domingo é Natal. É o nascimento, é a morte, é a ressurreição dele, a assunção dele. Todo domingo eu comemoro tudo isso nele. Ele é a consumação de tudo. Todas as coisas apontavam para Cristo, todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo, e tudo para frente é a partir de Cristo, tem base em Cristo.
Daí nós sermos cristãos e praticarmos o cristianismo. Então, se eu tiro o foco de Cristo e coloco em outra coisa qualquer, eu perco o objetivo. É tolice de eu chegar em casa agora e deitar na cama, a Elaine chega lá, eu estou embaixo do lençol lá, dando uns beijos. Ela, quem é que tá aí? Sai daí, safada. Quando tiro o lençol, eu estou com uma carta. Que carta é essa? Aí toma a carta, é dela. Escrita para mim, julho de 1998, quando a gente se conheceu. Aí ela, quem é essa rapariga? Deixa eu ver. Elaine Cristina, sou eu. Por que você estava beijando essa carta, cheirando ela? Eu falei, meu bem, tal, essa carta... mas por que eu vou trocar? Se eu tenho esposa de verdade, quando eu era solteiro, que a gente estava namorando, se viu uma vez no sábado de manhã, que era o único horário que a gente tinha. Aí eu passava a semana cheirando as cartas dela, beijava, ela dava beijo com batom lá, eu ficava namorando papel. Hoje não tem mais sentido, porque eu tenho ela comigo. Então é tolice aquele que vai às sombras de Cristo no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento vai além de Cristo, e fica com essas coisas quando ele tem o próprio Cristo. Então eu não preciso mais disso, porque eu tenho. Então essas coisas perderam sentido. É por isso que não tem mais Arca da Aliança aqui, não tem mais altar, não tem mais nada disso, porque ele cumpriu tudo. Então agora nós temos o próprio Cristo. Então eu já não volto mais a essas coisas. Eu tenho as cartas que ela me escreveu guardadas lá, só para provocar os namorados dos meninos. Falar assim, vocês fazem isso aqui? Aí eles falam, eita tio, não. Eu falei, então cai fora, cara. É só para isso, mas não tem mais paixão por essas coisas. Na época eu não a tinha ainda, então isso me era de grande valor. Quando ela veio, perdeu o valor tudo isso. Quando Cristo veio, todo o resto perdeu o valor. Os puritanos entenderam isso e deixaram essa homilia vazia, sem significado, de muitos sinais. Alguns são belos, de fato. Por exemplo, a guirlanda, aquela que a gente pendura no Natal nas portas, era utilizado na época, e até foi utilizado um tempo pelos puritanos, nos 5 domingos que antecedem Natal, o pai da família chegava na sala, lia um texto de promessa nos profetas sobre a vinda de Cristo, acendia uma vela, colocava na guirlanda e subia ela para o teto. No outro final de semana ele lia outra promessa, colocava a segunda vela. Quando chegava no Natal, toda a guirlanda estava com as 5 velas e todo o ambiente era iluminado. Ele dizia, nasceu a luz do mundo, Cristo veio. Nesse aspecto didático e de uso de imagem é bacana. O grande problema é que vai cair no vazio e a pessoa começa a fazer sem nem saber o que é. É igual a história do gato com os sábios, né? Os sábios se reuniam na Grécia Antiga, o gato vinha, subia na mesa, atrapalhava a reunião, um sábio pegou uma corda e amarrou o gato na porta. Os sábios todos morreram e vieram novos sábios. E um dia lá na reunião, um sábio novo chegou, recém-chegado, um foi lá, amarrou o gato, colocou na porta. Por que vocês amarram o gato toda a reunião? Eu não sei, só sei que tem que amarrar o gato lá. Perdeu o sentido. Para os primeiros sábios, é porque o gato trabalhava. Para os sábios posteriores, era só porque os outros amarravam mesmo, então a gente amarra também. Então muita gente faz isso. O que você leva a Bíblia da igreja? Eu não sei, você passou isso para levar, então eu levo. Eu nunca disse nada disso, eu disse para trazer, ler, seguir ela e usar ela para aferir o que eu estou falando. Então muita gente só carrega. Por que você está com a Bíblia? Não sei. Você lê? Também não. Só carrego mesmo. Para quê, né? Então eu preciso ter essa ideia. Por que eu trago a Bíblia? Para ler. Tem que aferir se o que ele está dizendo não está errado. Pastor, está dizendo diferente aqui, me explica isso aí. E aí eu tenho que me submeter à palavra. Esse é o princípio pelo qual os protestantes trazem a Bíblia. E aí vai se perdendo e vai carregando só de enfeite. Como diz o pessoal, desodorante de crente, né? Põe embaixo do braço e leva. E ela perdeu o significado de ser. Bom? Nicole. Nessa questão histórica, nos livros, assim, de conhecimento dessa época, eu vejo que eles mostram que o pastor americano ele não tem ao pé dele. Assim, o rei fala, agora você acredita nisso, tem que pegar isso. Aí eles pregavam aquilo. Aí eu lembrei de um livro que chama Norte e Sul. Aí um pastor americano, o rei disse para eles pegarem certa coisa, só que ele não pregou. Não acredito nisso, não vou pegar. Aí todas as portas fechadas moravam no sul. Aí teve que ir pro norte, né, daquela assim, pré-revolução industrial, assim, revolução industrial primeiro, né, com aquelas indústrias
Aí ele foi dar aula com uma época que ninguém queria aprender nada, só queria trabalhar e ganhar dinheiro. E sim, ele passava muita dificuldade, porque do sul o pessoal mandava carta para dizer, não, ninguém dá emprego para ele porque ele negou a igreja americana e fala como se ele fosse o otimista. Eu queria saber assim, como eles sobreviviam, né? Porque eles não tinham, assim, ninguém queria empregar e eles tinham assim, uma questão intelectual. Posso ensinar, dar aula particular, só que ninguém queria aprender. Aí como eles viviam? A maior parte deles conseguiam sobreviver com a ajuda de alguns nobres que percebiam que o que eles estavam fazendo tinha valor. Quem não conseguia ser apadrinhado tinha que trabalhar. Aí alguns iam dar aula em outras áreas do conhecimento, iam escrever em outras áreas ou iam trabalhar em outras áreas. Alguns se tornaram tecelões, outros se tornaram carpinteiros. Há quem tenha ido cuidar de cavalos em estábulos. Eles foram viver das mais diversas situações. 121 pastores de 140 que foram entrevistados não sabiam o Pai Nosso. 86 deles nunca tinham lido os 10 mandamentos. 40 deles nunca leram o Novo Testamento. Foi uma pesquisa feita na época por um puritano. Eles não tinham fé, não tinha nada. Ele aceitava um cargo, geralmente familiar, era passado. O pai era, ele recebia aquele benefício eclesiástico, ou por interesse político. Então eles não tinham fé, não desenvolviam a fé e criam no que o rei mandava crer. Isso era terrível. E os que diziam assim, eu não vou crer diferente, eles eram colocados de lado. Mas foi uma época de muita luta, de muita angústia. Alguns passaram fome, morreram por necessidade. Famílias de pastores pereceram. E não é diferente dos nossos dias, não. Agora, bem pouco tempo atrás, fazem 16 anos, um pastor aqui em Brasilinha, um rapaz se converteu e ele era mão direita de um traficante. O traficante foi lá e disse que era para devolver ele. O pastor falou, não posso fazer nada, ele creu. Ele falou assim, se ele não voltar, eu vou te matar. E ele cumpriu a promessa, voltou, matou o pastor na porta da igreja. Ele deixou a esposa com 3 filhos. Ela passou 12 anos mendigando de igreja em igreja para conseguir comprar uma casa para morar. Porque uma semana depois a igreja disse, nós precisamos da casa, que o novo pastor está chegando. Você tem que desocupar. Mas ela não trabalhava, com 3 filhos pequenos. E ela ficou 12 anos morando de casa em casa, pulando de casa em casa, até que as igrejas foram reunindo dinheiro. Ela ia pedindo e conseguiu comprar uma casa. Então, até hoje ainda há muito. Quando um pastor se indispõe algumas vezes, porque ele vai contra algum pecado, às vezes o pecado da igreja, não é nem de uma pessoa, às vezes aquela pessoa... É muito comum, se compõe grande parte das finanças da igreja, ela vai embora, e a igreja fala assim, a gente não pode mais manter você, e você trouxe prejuízo muito grande, e ele tem que ir embora com nada, e continuar a vida como Deus tem dado. A época dos puritanos foi bem pior, e eles têm histórias assim notáveis, de como Deus agiu, dirigiu e os conduziu, fazendo com que eles fossem sustentados por muitos meios. Então, na verdade... eles foram, não só subverteram a ordem, como eles foram um exemplo de mártires. Tem um livro de Fox, agora não me lembro o nome dele, o Livro dos Mártires, maravilhoso, a indicação, lançado pela CPAD, John Fox, o Livro dos Mártires, The Book of Martyrs, lançado agora na língua portuguesa há pouco tempo. É um livro maravilhoso. Esse também tem em língua inglesa lá no site, se procurar lá, encontra ele é domínio público, porque foi escrito em 1714, ele já está em domínio público. Mas se você quiser comprar ele, tem em livrarias, a CPAD lançou ele de novo. Eu acho que no site da Saraiva ainda está em promoção, acho que tem 10% de desconto. O Livro dos Mártires, John Fox. Maravilhoso, ele conta muitas histórias de puritanos, pré-reformadores, reformadores e puritanos foram martirizados, e os puritanos têm histórias lindas de martírio, né? Deram a vida pelo Evangelho. Bom, ok? Vamos orar então, encerrando. Amanhã nós temos reunião de oração,
Estaremos todos na casa da nossa irmã Angélica, à presença do Senhor. Oremos. Bondoso Deus, nós somos gratos porque o Senhor tem nos conduzido e rogamos que o que o salmista Davi disse seja verdade em nossas vidas. Meditar em Ti, Senhor. Dar-nos esta graça de nos aquietar a nossa mente, o nosso coração, tão corrompido por uma época, ó Deus, onde nos é exigido um funcionamento contínuo. Dar-nos silêncio, quietude, acalma os nossos corações, traz as nossas mentes para o tempo presente, que muitas vezes estão em devaneios, ó Deus, quer no futuro, quer no passado. Centraliza o nosso ser, permite-nos lermos a palavra pausadamente, para meditarmos em cada palavra escrita e em sua verdade representada. Dar-nos também termos descanso na oração, que o nosso coração encontre repouso quando estivermos orando, que possamos fazer como diz o Catecismo de Heidelberg, que a nossa oração seja um derramar das nossas necessidades diante de Deus. Ao participarmos dos sacramentos, também o nosso coração e mente estejam dispostos a buscar em Ti consolo, conforto nas promessas que o Senhor nos deu. Rogamos, ó Deus, que as verdades praticadas e vividas por este puritano sirvam de exemplo para nós. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe e ide em paz.